Fala galera, tudo bem com vocês? Gabigol aqui na área para falar sobre gestão de banca profissional para trading esportivo. Então já não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, que hoje o assunto é muito sério. Então roda a vinheta aí, diretor, bora falar de gestão de banca. A primeira que eu venho falar para vocês aqui de uma gestão boa é a gestão em percentuais, acredito que seja mais conhecida aqui no meio do trading esportivo e também é mais recomendada, principalmente para a galera iniciante aí. O recomendado é que, como o nome mesmo já diz, você vai dividir aí a sua banca em stakes máxima de no máximo 5% aí da sua banca, tá? Então vamos supor aqui, você tem uma banca de R$500 lá na Betfair, você vai utilizar R$25 de stake. Dessa forma você vai conseguir ter uma continuidade muito boa dentro do mercado. Outra coisa importante que eu tenho para frisar para vocês é o reajuste de stakes dentro aí do percentual aí de gestão de banca permitido. O que você deve fazer? Você deve estipular um tempo, que eu sugiro que seja de no máximo 3 meses, para que você recalcule a sua stake. Vamos fazer uma suposição aqui. Imagina que você tem aí sua banca de R$500, trabalha com uma stake de 25 e ao fim de um mês ou dois você perdeu aí 2 stakes de trabalho, ou seja, perdeu R$50 na prática. Nesse momento você vai ter uma banca de 450. Então, se você utilizar os mesmos R$25 stake, você vai estar ultrapassando o valor limite de 5% da sua banca em cada aposta. E dessa forma você corre o risco de quebrar muito mais rápido. Nesse momento você deve fazer o cálculo de reajuste e trabalhar com uma stake máxima de R$22,50, que vai equivaler aos 5% dos seus R$450 de banca restantes. Explicado então para vocês como funciona a gestão de banca em percentuais, agora a gente vai falar de uma gestão de bancas pequenas para a galera que quer trabalhar dessa forma. Lembrando aqui, vocês perceberam que eu não falei de recalcular stakes acima, ou seja, no momento que você tem lucro. Por quê? Porque esse assunto a gente vai ficar um pouquinho para mais tarde nesse vídeo ainda. Beleza? Vamos falar de gestão de bancas pequenas agora. Acredito que muita gente que está aí vendo esse vídeo nesse momento está no seu início ainda na Betfair, né? Testando os mercados, entendendo um pouco mais o que é o trading esportivo e não tem tanto dinheiro assim para colocar aqui na Betfair. E é exatamente nesse ponto que eu vou pautar a minha explicação. Até porque não tem necessidade de perder rios de dinheiro no seu início para que você aprenda. Afinal, não tem nada a ver tamanho de banca com conhecimento, beleza? Falando um pouco da minha experiência, né, quando eu comecei lá atrás em 2015 na Betfair, eu também não tinha muito dinheiro para investir. E aí o que eu fiz? Utilizei um valor inicial de $30 na época para colocar e iniciar minha banca na Betfair. Não posso ser hipócrita e dizer para vocês aqui que eu utilizava exatamente os 5% máximo aí de capital em cada stake que eu utilizava dentro do mercado. E isso daí tem diversos motivos. O primeiro deles é que eu tinha pouco dinheiro para investir, tinha apenas $30, que foi o meu primeiro saque na Betfair, isso lá em 2015. Então, nessa situação, o que acabava ocorrendo? Não trabalhava com software ainda, tinha que ir para o site, né, para o painel da Betfair, e lá eles só aceitam apostas de no máximo $4. Então aí que está o problema. Se a gente calcular aqui, isso daí equivale a uma stake de trabalho de 13%, um pouquinho mais de 13% em uns quebrados. E dessa forma eu fui adquirindo conhecimento. Porém, aquele dinheiro foi o que eu me dispus a trocar pelo conhecimento. Vocês perceberam que não é tão grande. Hoje em dia até que está um pouco mais, por conta de tudo isso o dólar está 6, então está cada vez mais elevado. Mas hoje vocês ainda têm a vantagem de depositar em reais, coisa que lá atrás a gente não tinha. Mas então continuei trabalhando aí dessa forma, sempre colocando 30, 30, 30, tive algumas quebras e depois, na hora que eu comecei a aprender, ter alguns lucros momentâneos, né? Não eram consistentes, mas eram momentâneos, e quando eu bati $100, eu já consegui dividir a minha stake em 5% aí, como a gente recomenda aqui nesse vídeo. Claro, para qualquer lugar que vocês verem dos traders que são referência, eles também vão recomendar
o mesmo para vocês. Porém, galera, vale lembrar que cada um tem uma situação financeira totalmente diferente. Então, por isso, nesse momento eu vou exemplificar para vocês algumas situações que você aí está vivendo e você vai acabar se identificando e vai saber fazer aí o seu início na Betfair com banca pequena da melhor forma. Vamos lá então. Então imagine você que Joãozinho, ele trabalha como office boy e quer iniciar aí os seus trabalhos na Betfair, quer conhecer um pouquinho mais do mercado. Ele ganha R$ 1.200 por mês e dispõe de R$ 100 aí que sobram do restante das contas que ele paga, enfim, todas as suas despesas para poder investir. No caso do Joãozinho, a sua gestão tem que ser seríssima. Por quê? Porque ele sabe que muito provavelmente, caso ele perca aqueles R$ 100, vai ser muito difícil dele conseguir repor aquele dinheiro e continuar assim seu estudo e também crescer no seu conhecimento dentro da Betfair. Então, Joãozinho não tem para onde correr. Gestão seríssima para ele. Já no caso do Carlinhos, é uma situação muito mais confortável, porque ele ganha R$ 3.000 por mês e lhe sobram R$ 600 por mês para investir como ele quiser. Porém, a situação dele é muito parecida com a do Joãozinho. Por quê? Porque ele também colocou uma banca de R$ 100 dentro da Betfair. Compreenderam aí a diferença? Ele tem uma margem de manobra financeira muito maior que o Joãozinho. Só que também isso nada significa que ele vai ter sucesso na Betfair e o Joãozinho não. O Joãozinho pode fazer um bom trabalho, pode buscar mais conhecimento, pode trabalhar de uma forma muito mais séria e consistente e chegar aí então até uma banca de 1.000, 2.000, enfim, crescer dentro da Betfair. Já o Carlinhos, se ele não tiver cuidado, com certeza ele vai quebrar. Lembra sempre, dinheiro não é sinônimo de consistência aqui dentro. Agora vamos falar de gestão de stake fixa, e essa daqui vocês devem prestar muita atenção, que ela é muito similar com a questão das porcentagens, porém ela tem as suas complexidades. Então vamos lá, preste atenção. Abro esse assunto dizendo que essa gestão que eu utilizo exatamente hoje, e eu vou explicar o porquê eu passei da parte da porcentagem para a stake fixa. Depois de um período aí de crescimento muito grande aí na Betfair, eu comecei a notar que eu não necessitava ter uma banca total dentro ou da Neteller, que era a nossa carteira que a gente utilizava na época, e também já estava num patamar de stake legal para trabalhar, não queria subir mais essa stake, nem diminuí-la no caso. Então, trabalhando de forma consistente, eu comecei a juntar esse dinheiro e comecei a pensar, falei, pô, poderia investir em outras áreas da minha vida, seja na minha área pessoal, como também em fundos de investimento. E foi exatamente isso que eu fiz. Separei 10 stake fixas com a quantidade, com o valor financeiro aí que eu achava justo naquele momento e retirei todo o dinheiro de dentro da Betfair, das e-wallets, mas obviamente tenho essa segurança aí caso aconteça algum problema de eu perder essas 10 stakes que eu tenho de trabalho. Até engraçado eu falar sobre isso, porque a maioria das pessoas ficam me perguntando, pô, qual que é o tamanho da sua, qual que é o tamanho da porcentagem da sua stake? Qual que é o tamanho da sua banca? Realmente, nesse momento eu não tenho mais banca. Eu tenho as minhas 10 stakes, porém, obviamente, eu tenho dinheiro guardado para que caso ocorra algum problema, eu consiga repor essas 10 stakes fixas que eu utilizo atualmente. Só para matar a curiosidade de vocês, esse meu capital que eu trabalho hoje de stake fixa, ele não passa aí de 10% da minha banca total que eu guardo em outros lugares aí que não seja dentro da Betfair. Ou seja, eu ainda tenho um capital de giro muito grande e mais ou menos ali próximo de 7,5% que eu utilizo hoje. Tento diminuir sempre, gradativamente, mas bem tranquilo em relação a isso. É a forma que eu escolhi aí para gerir o meu bank, que na verdade não é mais um bank, né? Outra coisa que eu tenho para finalizar em relação ao assunto de stake fixa é que é um passo realmente muito grande para quem já está ali no pensamento, já está na consistência, já está há muito tempo dentro do mercado para ser feito. Então cuidado, se você é iniciante ou um cara intermediário já dentro do mercado, está começando sua consistência agora, não pense em utilizar stake fixa, a não ser que você se sinta realmente muito seguro e obviamente não suba ela. Ou seja, use um patamar ali que você acha que é um teto legal, trabalhe stake fixa e depois
você pode fazer a mesma coisa que eu acabei fazendo. Caso você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo aí sobre stake fixa, beleza? Vamos falar agora um pouquinho da questão da estratégia versus tamanho da sua stake. Tamanho de stake versus estratégia de trabalho são coisas que estão extremamente coligadas com a questão da gestão de banca. Eu vou explicar para vocês o porquê. Com certeza, em algum momento aí da sua vida, você já se deparou com um trader que trabalha algum tipo de estratégia de mercado específico com um valor um pouco mais elevado do que o natural de 5%. Ou seja, ele dispõe dessa estratégia um pouco mais de dinheiro do que o habitual, que é o 100% dele. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Eu, no meu back super favorito, utilizo uma stake de 150%, né, que equivale a 50% a mais ali da minha stake normal. E o Tavares, como vocês viram no vídeo do vovô, que vai aparecer aqui na tela para vocês clicarem, ele utiliza praticamente toda a banca dentro da estratégia do vovô. O que eu quero dizer para vocês é que algumas estratégias elas têm limite também de segurança de perda. Então, dessa forma, a gente consegue dispor um pouco mais de dinheiro. Porque a gente sabe que o valor que a gente vai perder percentual não vai afetar em nada a nossa banca. Vou exemplificar aí para vocês então. No caso do meu back super favorito, em caso de um gol contra a minha posição, eu perco mais ou menos ali muito próximo do que eu perco no back favorito com 100% da stake. Então, mesmo trabalhando um pouco mais elevado, o meu head é muito parecido. Colocando exemplos práticos, imagina que eu estou fazendo um back super favorito, entra uma odd de 1,32 dentro do mercado. Caso eu sofra o gol da zebra no primeiro tempo, que é somente lá que eu trabalho dessa forma, essa odd, naturalmente, o máximo que ela pode bater é 2,20. Ou seja, nesse patamar de odd, como vocês já estão vendo aí na tela, vai bater um head de 60% da minha stake máximo. Isso porque eu estou chutando muito alto. O que de nada vai interferir aí na minha banca, não vai pesar esse head, e é um head totalmente normal. Então é exatamente por isso que eu trabalho dessa forma. Já falando do Tavares e na estratégia do vovô, o Tavares tem os seus métodos para trabalhar aí essa técnica. Então, se ele sofre um gol contra essa posição, ele sempre fecha a posição, ou seja, faz o edge e assume o prejuízo. E ele já calculou com todas as vezes, por ser um método validado, ele já fez milhares de vezes, que o head máximo que ele tem é de 15%. Então, dessa forma, ele tem um head totalmente controlado, porque ele sabe que não vai perder mais que 15% e dessa forma também não vai interferir em nada na banca dele. Deu para compreender então por que estratégia de trabalho é muito ligado aí à sua gestão de banca? Vocês viram que dependendo da sua estratégia você consegue dispor um pouco mais de dinheiro. Agora eu vou usar dois exemplos opostos aqui para exemplificar para vocês como estratégias com um risco muito mais elevado, ou seja, com um prejuízo muito mais elevado, não devem ser feitas aí com uma gestão muito alta, ou seja, com porcentagens muito altas da sua banca. Dando exemplo do Under Limit, que a maioria da galera aí não gosta de fazer, mas é um mercado que eu conheço muita gente que é extremamente lucrativa. O head do Under Limit, caso ele sofra um gol contra a posição, é sempre de 100%, não tem como fugir. Tomou o gol, perdeu 100% da sua stake. Agora imagina você que você quer trabalhar o Under Limit utilizando aí 10% da sua banca. Ou seja, em 10 gols que você sofrer, você não vai ter mais banca. Entenderam a sacada? Assim também vale para a questão do over limit. Ah, vou trabalhar over limit com 10% da minha banca. 10 vezes que não acontecerem o gol a seu favor, você vai perder a sua banca toda e vai... Então, para finalizar a nossa explicação, quanto maior o risco da sua estratégia, menor deve ser seu percentual, porque você tem muito mais chances de perder dinheiro consistentemente naquela estratégia. Você pode até ser bom nela, porém se você não tiver uma gestão muito boa, uma gestão encaixada, você não vai ter para onde escapar, você vai quebrar. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar sobre a questão de aumento de stakes? Eu separei um tópico específico para falar sobre esse assunto, que é de extrema importância também. Essa é uma dúvida que muita gente traz para as nossas lives, vídeos, enfim, comentários, etc. E para mim, ela está muito pautada em dois quesitos principais. Que o primeiro deles é o fator emocional
E o segundo deles é o planejamento financeiro. Falando aí do fator emocional, eu acho que a primeira coisa que você deve ter em mente é o quão esse aumento de stake, esse aumento financeiro vai pesar nas suas operações. Eu vejo muita gente, muito relato do cara aumentar stake ontem e hoje ele já está tendo um monte de prejuízo dentro do mercado. Parece até que o mercado persegue a gente, mas não, tem a questão emocional por trás disso. Às vezes aquele zerozinho que você vê a mais no Geekstoy ou no seu saldo na Betfair na hora que você faz a sua entrada, pesa muito na sua decisão final. E às vezes você acaba não raciocinando direito, fechando uma posição por conta de tô perdendo tanto, nunca perdi tudo isso. Ou então até abrindo uma posição na questão da ganância. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu sei que depois de muito tempo aqui dentro da Betfair, tendo consistência, o grande confronto que você vai ter consigo mesmo é a questão financeira. E é disso que a gente vai falar agora. A dica que eu dou para vocês é: faça aumentos gradativos. Faça aí alguns planos a médio e longo prazo para que você chegue a um determinado patamar. Não se culpe caso você não chegue. Ou seja, não deixe isso daí afetar também a sua questão emocional. Mas eu acho sim que você deve ter metas a serem cumpridas. Claro, metas totalmente palpáveis, até porque se você conseguir mais que isso, você está em vantagem, mas pense sempre em médio e longo prazo. Não vá querer aumentar seu stake de $20 para 100 de um dia para o outro, uma que você vai correr muito risco de quebrar. Você pode fugir aí da sua questão também da gestão, né, em percentual, você pode ultrapassar os limites máximos que a gente falou aqui nesse vídeo. E também, como eu falei lá no primeiro exemplo, você vai surtar. Faça aumentos gradativos, sem problema nenhum. Trabalha com 20, vamos trabalhar com 21 daqui 3 meses. Vamos trabalhar agora com 25 daqui 2. Vamos trabalhar com 30 então daqui a 6, 7. Estipule esse tempo e fique confortável com toda a mudança que você vai ter na questão financeira da sua stake aqui na Betfair, beleza? Beleza, galera, estamos chegando ao nosso final do vídeo, mas gostaria de lembrá-los que gestão de banca é apenas um dos pilares de sucesso no trade esportivo. Porém, ele não garante que você vai ter consistência. Tem muitas outras coisas que a gente fala em vários vídeos que está aqui no canal do Clubão que andam junto com a gestão de banca. Porém, mesmo um trader excelente quebra a banca se ele não tiver gestão. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido tudo. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvidas e sugestões que vocês tiverem. Lembrando sempre, esse vídeo é um oferecimento da maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair. Deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto, bons greens a todos.